Olá, meu nome é Isabela Barros de Oliveira, sou estudante de Geologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente faço parte do trabalho de iniciação científica PIBIC, em CMBio, intitulado Análise de Impactos e Desenvolvimento de Protocolo de Redução de Risco a Eventos Pluviométricos Extremos no Parque Nacional da Tijuca. Minha orientadora é a doutora Mariana Egler. Meus co-orientadores são Francisco Dourado, professor da UERJ, e Leonardo Schum, também analista do ICMBio. A pesquisa surgiu com a necessidade de compreender e enfrentar os eventos observados nos últimos anos, relativos aos deslizamentos dos domínios do Parque Nacional Tijuca, cuja frequência vai se intensificar. A área do Parque Nacional Tijuca se situa no município do Rio de Janeiro e abrange 6% da área do município, com aproximadamente uma área de 40 km² de floresta preservada. O parque é dividido em 4 setores. Setor A, Floresta da Tijuca, Setor B, Serra da Carioca, Setor C, Pedra Bonita e Setor D, Covanca. Divididos em 3 etapas: descrição do comportamento da pluviosidade, com base nos dados disponíveis, descrição da ocorrência de deslizamentos e análise integral desses fenômenos. A avaliação do comportamento da pluviosidade em relação a seus aspectos temporais e espaciais. Utilizando o site INMET, separamos 17 estações em torno do Parque Nacional Tijuca. Dentre elas, separamos apenas 9 para as análises em si: 3 operadas pelo Alerta Rio, 1 pelo INEA, 5 pelo CEMADEM. Dessas 9, só podemos utilizar 3 delas, todas operadas pelo Alerta Rio, devido à lacuna de dados presentes nas estações do INEA e do CEMADEM. A caracterização dos deslizamentos segue a metodologia utilizada por Hyland, no qual os movimentos de massa dão origem a rupturas complexas, que podem incluir diferentes tipos, dentre eles quedas de blocos e deslizamentos. Este último ocorre quando a força gravitacional é maior que o atrito interno das partículas que compõem o terreno, no qual, dentre as causas naturais, destaca-se o papel da infiltração da água, o que explica a incidência preponderante de deslizamentos durante as chuvas. Os deslizamentos descritos na apresentação ocorreram no evento de abril de 2022, onde grande parte da estrada Paineiras sofreu com deslizamentos planares, movimentos de massa e queda de blocos. O setor floresta sofreu com um evento da Cascatinha, que atingiu os banheiros town. No geral, a soma do território montanhoso, junto a taludes com alta declividade sem infraestrutura de contenção, obstrução no sistema de drenagem ao longo de todas as vias internas e instabilidade da interseção solo-rocha, assim como árvores grandes fixadas no substrato instável e exposição às chuvas intensas vindas do oceano, assim como a intensificação de eventos de chuva extrema associados às mudanças climáticas, vem aumentando o risco de deslizamento em torno da unidade do Parque Nacional. Os dados pluviométricos foram aplicados os seguintes descritores: número de dias com pluviosidade acima de 30 mm em 24 horas, valores máximos diários acima de 30 mm em 24 horas, e somatório mensal de chuvas nos intervalos anuais. O gráfico pluviosidade anual entre 2010 e 2022 nas estações do Sistema Alerta Rio demonstra a quantidade de chuva que um determinado ano teve em relação às 3 estações pluviométricas. O ano de 2013, 2019, 2020 e 2022 tiveram picos de chuva, tiveram mais chuvas que os outros anos. É importante ressaltar a quantidade de chuva que a estação do Alto da Boa Vista recebe em relação às outras estações. Com relação às conclusões gerais dos trabalhos, os eventos de deslizamento de 2022 ocorreram predominantemente em abril daquele ano, o qual foi marcado por 4 dias de chuva acima de 30 mm por dia. Os últimos 5 anos apresentaram forte tendência ao aumento da pluviosidade total anual, como se denota os números levantados nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022. Os anos identificados com maior acúmulo de pluviosidade também foram marcados pelos maiores registros de chuvas intensas em curto espaço de tempo, maiores valores de número de dias com chuva acima de 30 mm por hora. 2013, 2018, 2020 e 2022. A estação do Alto da Boa Vista, localizada nos limites da unidade, tem pluviosidade maiores que as demais, em média 300 mm por ano. Os dados pluviométricos também refletem os processos locais, ou seja, existe variação espacial no comportamento da pluviosidade entre as estações, que pode impactar na ocorrência de deslizamentos. A hipótese principal é de que a pluviosidade do Alto da Boa Vista reflete os fenômenos de evapotranspiração e produção de umidade associada à grande extensão de áreas vegetadas. A ausência de estações pluviométricas na área que abrange a entrada das Paineiras
onde ocorrem os principais eventos de deslizamento, implica a necessidade de ampliar a rede de monitoramento no PNT, especialmente no setor carioca, onde se localiza o Morro do Corcovado, que recebe quase 2 milhões de visitantes ao ano e não possui cobertura de estação pluviométrica. Para a elaboração de um protocolo de risco com maior precisão, é necessário ampliar a rede de monitoramento pluviométrico, sendo possível, no entanto, iniciar esse trabalho pelo setor floresta,